Um homem de 58 anos entrou numa sala de aula cercado de pessoas com metade da idade dele. Ele segurava um caderno novo. Daqueles simples, baratos, mas dava para perceber que aquele caderno significava alguma coisa. Ele ficou alguns segundos parado na porta, como se estivesse tentando decidir se realmente deveria entrar. Ninguém reparou neles. E talvez isso tenha sido a parte mais estranha. Porque durante anos, aquele homem acreditou que todo mundo estaria olhando, julgando, pensando: olha só, fracassou na vida e agora está tentando começar de novo. Mas a verdade é que quase todo mundo estava ocupado demais tentando sobreviver à própria vida. Existe uma tristeza silenciosa que quase ninguém comenta. A sensação de perceber que o tempo passou rápido demais. E que em algum momento, a vida que você imaginava para si mesmo ficou pelo caminho. Algumas pessoas sentem isso aos 30, outras aos 40, muitas aos 50 ou 60. Não é exatamente tristeza, nem depressão, nem inveja. É mais parecido com um tipo de estranhamento. Como se você estivesse olhando para a própria vida e percebendo que virou personagem secundário dela. Tem gente que percebe isso quando os filhos crescem. Outros quando o casamento vira apenas rotina. Alguns quando são demitidos depois de décadas. E há quem perceba isso num domingo silencioso, olhando fotos antigas, tentando entender em que momento deixou de sentir entusiasmo pelas coisas. O problema é que a sociedade moderna criou uma ideia quase cruel sobre o tempo. Como se existisse uma idade correta para viver. Idade correta para vencer, para casar, para mudar de carreira, para começar um sonho, para estudar, para recomeçar. Depois disso, parece que o mundo começa a tratar qualquer tentativa de mudança como um atraso. E muita gente internaliza isso sem perceber. Por isso tantas pessoas continuam vivendo vidas que já não suportam mais. Não porque gostam, mas porque acreditam que já passou da hora de mudar. É estranho pensar nisso, porque quando somos crianças, alguns anos parecem eternos. Mas depois da vida adulta, as décadas começam a desaparecer em silêncio. Um dia você tem 25, depois pisca, e está olhando vídeos sobre ansiedade social às 2 da manhã. Tentando descobrir por que sente medo de conversar até em ambientes simples. Aliás, muita gente acha que ansiedade social é apenas timidez. Mas às vezes não é. Às vezes é desgaste, cansaço emocional acumulado durante anos. Anos tentando parecer suficiente. Anos tentando não decepcionar. Anos tentando se encaixar. Anos tentando manter uma versão funcional de si mesmo. Chega uma hora em que algumas pessoas simplesmente desaprendem a relaxar perto dos outros. Tudo vira monitoramento. O jeito de falar, o jeito de sentar, o tom da voz, a expressão do rosto, a roupa, o silêncio. Até descansar perto de alguém começa a parecer perigoso. E talvez uma das coisas mais cruéis da vida moderna seja o fato de que muita gente envelhece sem nunca sentir que pode existir de verdade. Apenas desempenhar funções. Funcionário, pai, mãe, marido, esposa, responsável, produtivo, educado, controlado, mas raramente humanos. Talvez seja por isso que tantas pessoas começam a mudar depois dos 50. Não porque enlouqueceram, mas porque perceberam que passaram décadas inteiras vivendo no automático. E existe algo profundamente humano nisso. Porque às vezes o recomeço não nasce da coragem. Nasce do esgotamento. A pessoa simplesmente não consegue mais continuar vivendo uma vida emocionalmente desconectada de si mesma. Então ela muda, mesmo com medo, mesmo atrasada, mesmo insegura, mesmo ouvindo comentários, mesmo achando que não vai conseguir. E honestamente, talvez uma das maiores ilusões da sociedade moderna seja a ideia de que existe uma idade correta para começar a viver de verdade. Tem gente que encontra paz aos 20. Tem gente que só encontra aos 67. Tem gente que passa metade da vida tentando agradar os outros. E só muito tarde percebe que ninguém estava realmente prestando tanta atenção assim. A maioria das pessoas também está perdida. Também está cansada. Também sente medo. Também sente que ficou para trás em alguma parte da vida.
Talvez por isso exista tanta gente silenciosamente exausta no mundo moderno. Pessoas tentando parecer normais, enquanto carregam crises existenciais inteiras dentro da cabeça. E talvez o mais curioso seja que alguns dos recomeços mais bonitos acontecem exatamente quando a pessoa para de tentar impressionar o mundo. Porque depois de certa idade, algumas máscaras começam a cansar mais do que proteger. E nesse momento, muita gente finalmente entende uma coisa: ainda existe tempo. Talvez não para viver todas as vidas possíveis, mas talvez tempo suficiente para viver ao menos uma delas de forma honesta.